Então, nós vamos tentar aqui a transmissão. Estamos nesse dia especial para falar sobre esse tema super gostoso, super esperado, cada vez mais presente nos consultórios. Obrigada às pessoas que estão aí conosco. Estamos aguardando um convidado, uma honra para mim recebê-lo. Para tirar as dúvidas, eu estou aqui com mais de 50 dúvidas. Estou curiosa para saber as dúvidas das pessoas que estão conosco. Agora vai dar certo. Vou ver aqui. E quero saber qual que é a sua dúvida, que vai também tá. Deu certo aí, pessoal? Tá chegando a imagem para vocês? Agora Ah! foi, né? Com emoção, né, Soraya? Viva! Essa foi com Que emoção, hein? delícia! Tá tudo bem aí? Tudo ótimo e você? Tudo ótimo. Eu acho que esse jeito Trazer uma. especial que o pessoal tem aí, eu não sei fazer, sabe? Talvez a dificuldade esteja entre aqui o iPhone e a cadeira, a pessoa que está Então. aqui no meio. Ó, e eu não vou brigar com você, não, porque eu também tenho esse mesmo problema aqui em casa técnico, sabe? Eu estou muito feliz de tê-lo conosco. Quero apresentar as pessoas que estão conosco aí. Hoje eu estou recebendo um convidado. Quando eu recebi o sim, eu meio que flutuei, assim, fui nas nuvens umas 2 vezes e voltei, porque eu falei, nossa, que delícia, vamos ter esse bate-papo, vai dar certo, vai acontecer. Porque Que esse é um bom. assunto que tem sido cada vez mais frequente nos consultórios, né? Lá então as pacientes chegam sempre abordando. Então, eu quero apresentar aqui o meu super convidado, estou muito honrada de tê-lo, que é o Dr. Marco Melo, ele que é diretor da Clínica Vilara, é uma das clínicas mais requisitadas em Minas, em nosso Brasil. Ele é mestre e doutor em GO em ginecologia obstetrícia, né, pela UFMG, e pós-doutor em medicina reprodutiva o que a gente fala, o que é o IVE, mesmo Espanha? Então, Instituto Valenciano de Infertilidade. Sim, É uma clínica. Ela começou como uma clínica e ela cresceu tanto e publicava tanto que virou um instituto dentro da Universidade de Valência. Então, virou um centro de pesquisa, onde eu fui fazer meu que doutorado e acabei ficando 6 anos E lá. aí, que delícia! Nossa, estou imaginando aqui. Foi muito bom. Enquanto eu estava preparando para a gente começar, assim, contando os minutos, eu fiquei pensando assim, que maravilha é essa oportunidade que é a medicina, porque trabalhar com a técnica de reprodução assistida, trabalhar, vocês aí da Clínica Vilara, é trabalhar dia a dia o sonho das pessoas, né? Sonho de mulheres, e É, hoje cada vez mais presente o mundo masculino. Então, assim, que delícia a gente viver numa oportunidade, uma época em que a medicina oferece tantas possibilidades, tantas pessoas que se dedicam a estudar a isso, e tanto do ponto de vista vamos falar assim, da tecnologia pronta, como também das pessoas que estão dedicando as suas vidas, como você, nessa causa tão nobre. Queremos agradecer, inclusive, em função disso, mais do que estar aqui comigo hoje, com toda essa galera que está super curiosa. Eu falei que eu já estou com listinha de mais de 500 perguntas. que bom, Eu que disse que bom. eu não vou deixar você sair sem perguntar todas. Pode dar 2 horas, 3 horas no Instagram. Hoje a gente recomeça, termina e Eu só recomeça. aguentar, vamos embora. Nós não estamos fazendo nada mesmo, estamos aqui. Então, sim, que delícia. Então, de certa forma, assim, agradecer a vocês todos aí por essa dedicação à vida, a essa causa tão nobre, sabe? Eu tenho aqui Muito perguntas obrigado. muito variadas, inclusive pessoas que a gente colocou a caixinha de perguntas, até querendo saber se é possível escolher sexo do bebê, Aham. então, como é que é essa questão do tratamento, duração, como é que é isso na vida das pessoas, mas eu vou começar com uma pergunta assim mais básica, e eu gostaria de pedir que você ficasse à vontade também para estar acrescentando, ou reduzindo, ou colocando um outro ponto que seja importante. Que Claro. é, afinal, qual que é a diferença que as pessoas às vezes não sabem da fertilização para a inseminação? Boa pergunta. Bom, primeiro eu queria te agradecer, né, o convite, te agradecer tanto elogio, né? Quinta-feira à noite é bom a gente já começar a noite sim, né, com elogio, né? E te falar que é muito bom trabalhar
na minha área. Eu não me consigo ver fazendo outra coisa. Eu antes de fazer ginecologia, eu queria fazer, só contar um pouquinho, né? Já que nós Sim, estamos com tempo, né? Já que você falou que a gente pode ficar sim. aqui até meia-noite, não tem problema. A noite é uma criança. Mas, é, então, quando eu estava quase formando, né? Eu ia mexer com cirurgia. Imagina que eu tinha Sei. passado minha faculdade inteira acompanhando um professor que eu admiro muito até hoje, ele que me introduziu nesse mundo da pesquisa, da ciência, e eu queria ser igual a ele, né? A gente tem essas coisas na faculdade, né? Você elege um assim que você se espelha e tenta ser igual. Sei. E eu, no finalzinho, assim, num estágio lá na Santa Casa, eu tive dois pacientes que me marcaram muito. E dois pacientes jovens, de 40, 43 anos, que faleceram com câncer. E isso mexeu muito comigo, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, será que é isso mesmo que eu quero fazer? E aí um dia, aquelas coisas assim da vida, né? Eu fui dar um plantão de ainda estudante ainda, e eu participei de um parto. E na hora que teve o parto, a enfermeira estava ali e tal, e aquela coisa, e eu peguei um neném. Na hora que eu peguei o neném, eu Olha, arrepiei. Aí eu falei assim, gente, primeira vez que eu arrepiei na medicina, então eu quero fazer aquele R1, que não sabe certo. O absolutamente que que eu faço nada. com esse Pois bebê aqui? eu era esse cara aí. Mas eu me apaixonei. Que E eu falo delícia. que reprodução é uma área muito bonita, mas ela é muito desgastante, porque quando você trabalha com doença, né, você, de certo modo, você tem uma faixa de sucesso muito ampla, né? Você pega um paciente com infecção urinária, você sabe que você tem praticamente 100% de chance de É curá-lo. verdade. Sim. Agora, quando você entra com sonho, né? Se o sonho É. às vezes não é do jeitinho que a pessoa sonhou, pois não ficou legal, né? É. Aí Então, entra assim, é a tal da desgastante, expectativa, né? é desgastante, mas é uma delícia. Eu não Sim. consigo me ver fazendo outra coisa. Mas deixa eu Que te responder, que delícia. senão nós ficamos aqui tomando cafezinho e conversando aqui até amanhã. E aí você fez Bom, GO e na GO, agora eu me interessei. Na GO, na residência, já pensou dedicar a reprodução? essa questão da reprodução assistida ou chegou a Então, ser dedicar um período só de ginecologia e obstetrícia e depois é que foi pensar na subespecialização? não, eu já emendei direto. Na hora que eu Já foi terminei a direto, residência, né? já entrei com o mestrado de reprodução. Eu não vou falar o ano não, né? Porque senão muita a gente É? vai denunciar. Mas aí no ano seguinte eu fiz o mestrado e aí enviei uma carta com a ajuda de um amigo para a Espanha solicitando fazer esse doutorado lá. E aí eu fui Certo. aceito, fui para lá com a ideia de fazer um sanduíche, né? Que a gente chama, né? A gente faz a matéria aqui, pega a casuística lá e volta e defende aqui no Brasil, né? Certo. E aí eu cheguei lá, a princípio eu ia ficar 6 meses, aí a tese não andou, a tese era Sim. muito difícil e não andou e de repente eu estava lá um ano e aí o dinheiro acabou e aí um dia eu conversei com o meu chefe e falei assim, chefe, o negócio é o seguinte, vou ter que voltar para o Brasil porque o dinheiro acabou. Eu já era casado já, minha Aham. mulher foi para lá cuidar de mim, é médica, Olha só, tá vendo que delícia? largou tudo aqui e foi cuidar de mim lá. Declara. Aí eu fui virei para ele e falei, ó, eu vou ter que voltar para o Brasil porque acabou o dinheiro. E ele falou assim, e se a gente te contratar? Eu falei, se o senhor me contratar, Ó. eu fico aqui agora. Oh, bendito. E aí, e aí nisso ficamos 6 anos lá. Minha menina nasceu lá. E aí os nossos pais começaram a ficar velhos, a gente começou a ficar cansado de ser imigrante. E aí fizemos meu baixinho lá, meu último, e Certo. voltamos para o Brasil. Ele já nasceu aqui já. Olha, Mas é gente. muita história, Que tem muita história história. Cabelo linda. branco é bom que tem muita história. É linda. História linda mesmo. Mas deixa eu te responder, que senão eu Sim, emendo, eu falo muito, você vai ver que eu sim. falo muito. Mas, bom, a diferença de inseminação e fertilização, isso é fundamental, você perguntar isso, porque as pessoas confundem muito. Às vezes a gente pergunta no consultório, e aí, você já fez alguma fertilização? Ela já fiz duas. E aí, na hora que você vai ver, ela está falando de inseminação. Sei. Inseminação é colocar o sêmen
dentro do útero, né? E fertilização in vitro é fertilizar o óvulo fora do corpo humano. Então, é um conceito, é uma diferença brutal, porque na inseminação você não controla nada. A única coisa que você usa de tecnologia é um ultrassom para rastrear a ovulação, determinar o dia fértil, e no dia fértil você marca para a paciente ir para a clínica, a gente pede para chegar 2 horinhas antes da inseminação. Tudo é programado, tá? Reprodução é chato. Por exemplo, nós temos um remédio, que é o HCG, né? Ele simula muito o LH, que é o Sim. hormônio que faz a mulher ovular. E nós damos esse remédio e a gente sabe que 36 horas depois de dar esse remédio, a mulher vai ovular. Então, a gente, por exemplo, numa inseminação, eu peço para ela tomar esse remédio, aplicar esse remédio 11 horas da noite, por exemplo, de uma quarta-feira, e eu sei que 11 horas da manhã da sexta-feira ela vai ovular. Então, a gente pede para o casal chegar 2 horinhas antes, às 9 horas, o marido colhe o sêmen por masturbação, e aí nós vamos fazer o beneficiamento do sêmen. A gente pega esse sêmen, o líquido, o sêmen, na hora que ele sai como uma gelatina, né? Então a gente coloca 37 graus, simulando que ele está dentro da vagina, que é quando ele se liquefaz, ele gasta mais ou menos uns 30 minutos para isso. E depois que ele está liquefeito, a gente coloca numa centrífuga e gira a centrífuga, fazendo com que o que é pesado vai para o fundo. Então as células vão para o fundo e o líquido fica de sobrenadante. A gente retira esse líquido porque ele é viscoso, ele atrapalha um pouco a motilidade espermática. Colocamos um líquido ali, um meio de cultivo bom para espermatozoide e deixamos ali em incubação. Os melhores espermatozoides, eles nadam para cima, é um processo que a gente chama de swim map, então nada para cima, a gente entra com uma pipeta ali, aspira só esse líquido de cima, meio ml, coloca na seringuinha e coloca dentro do útero. Então a fertilização vai acontecer lá dentro. Se a trompa vai pegar o óvulo, é por conta da trompa. Se esse óvulo vai ser fertilizado, a gente não sabe. Se forma embrião, a gente não sabe. Como que esse embrião está, a gente não sabe. Então, como a gente não sabe É só muita uma coisa, ajudazinha, assim, com técnica, né? a gente chama isso de uma técnica de baixa complexidade. Agora, Certo. quando a gente vai para a fertilização in vitro, a gente dá um salto. Aí a gente entra com tecnologia. Então, não só estimulo, como tiro esse óvulo, eu dou esse mesmo HCG, a diferença é que ao invés de eu pedir para eles lá, para eu inseminar, então eu marco para o marido ir lá, colher o sêmen. Aí nós aspiramos os óvulos por via vaginal, não é cirurgia, com anestesia, né? Como se fosse fazer uma endoscopia. A gente vai lá, aspira esses óvulos, leva para o laboratório e aí a gente fala que a gente é uma trompa de 7 andares, né? Porque o hospital lá tem 7 andares, a gente fala que é uma trompa de 7 andares. Pega esse óvulo, junta com o espermatozoide, forma o embriãozinho, então a gente vê o óvulo, vê como é que é a fertilização, vê como é que está esse desenvolvimento, seleciona os melhores embriões e colocamos dentro do útero. Por isso que a taxa de gravidez é tão diferente, né? Você controla muito mais as coisas. E há aquela situação em que quando chegam para vocês já direcionam para a inseminação e para a fertilização, ou vocês escutam o desejo, ou vai também um pouco pela questão da limitação do casal, porque se tem um recurso tecnológico maior na fertilização, há um investimento maior nesse sentido também. Essas escolhas, como é que é, assim, mais ou menos nessa linha ou não? Então, Soraya, depende, né? Eu falo assim, reprodução, antigamente, os resultados eram tão ruins porque a gente falava que reprodução era uma escadinha. Então, você começava com o coito programado, tentava lá 3 vezes no consultório, o próprio ginecologista fazia isso. Se não desse certo, a gente subia um degrau, tentava inseminação, tentava 3 vezes, e se não dava certo, a gente ia lá e subia outro degrau e chegava na fertilização. Né? Então, Certo. por isso que os resultados eram tão ruins, o casal se desgastava muito, gastava muito Desgasta, tem dinheiro, um desgaste. né? Porque Então, o o que que a gente investimento faz? emocional é grande, que eu percebo, né? É, Independente de qual seja a é. técnica escolhida. Eu falo que às vezes o investimento emocional é muito maior do que o financeiro, porque o financeiro Muito você vai lá, maior. corre Eu atrás, percebo trabalha isso e também, sabe? consegue, não é? É. Agora, o abalo emocional é muito grande, né? Então, o que que eu falo? Eu falo assim, que tudo tem causa, né? Então, de acordo com a causa, você tem que indicar um tratamento. Então, por Certo. exemplo, eu tenho as trompas normais. Eu tenho um sêmen com uma alteração leve. E ovulo, então vamos fazer inseminação, sem dúvida. Agora, minha trompa não funciona.
o sêmen é muito ruim, quer dizer, uma concentração muito baixa, poucos espermatozoides móveis, não dá para fazer inseminação, tem que ser FIV. Então, tem casais que eles não podem escolher. Agora, tem Certo. casal que tem uma indicação, por exemplo, de uma inseminação, e na hora que você vira para eles e fala assim, ó, bom, pela sua idade, você tem menos de 37 anos, tem uma boa reserva ovariana e tudo mais, a inseminação ela vai te dar mais ou menos 20% de chance de gravidez por tentativa. E a fertilização in vitro vai te dar 53%. Aí vem o casal e fala assim, não, Marco, eu quero uma coisa mais eficaz. Eu quero ir para FIV. A gente vai. Certo. Então, o meu posicionamento no consultório é muito mais oferecer, mostrar o caminho que eu acho mais correto. Certo. E a dois, eles têm direito de escolha. Agora, De se não escolha, tem né? trompa, Pautado na ou o sêmen é muito informação do que ruim, é, sim, o conhecimento. é, né? Perfeito. E validado também os dados que eles já trazem são investigados desde o ponto de vista da saúde do casal, né? Aí é o Que papel maravilha. fundamental do ginecologista, né, Soraya? É, Né? Por isso que essa oportunidade que você está dando aqui, né, para a gente conversar com o pessoal e se tiver algum colega assistindo, é muito bom, porque o primeiro passo é dado pelo ginecologista. É o ginecologista que pede ultrassom, avaliação de reserva ovariana, histerosalpingografia, um espermograma. Então, sim, as coisas, às vezes, elas já chegam para mim já bem mastigadinhas. É mais já para é eu, adiantado. para eu já tentar, às vezes, resolver o problema, né? Muito bom. Então, por falar em consultório ginecológico, a gente sabe que a vida tem mudado um pouco essa rotina e as mulheres hoje estão cada vez mais no mercado de trabalho, estão buscando essa realização pessoal enquanto legado, além do legado familiar, mas deixar um resultado, sua presença. E como os estudos não cessam, né? Como eu estava falando outro dia numa live, o primeiro era o segundo grau, depois veio a universidade, depois a universidade veio as especializações, depois veio o mestrado, depois o doutorado, agora o pós-doutorado. Não fala não. E aí a mulher ela vai mergulhando nisso aí e vai se apaixonando É, pelos conhecimentos. Bom, aí de repente ela chega no consultório, ai meu Deus, peraí, e aí, né? é. Então, uma das perguntas que tem na caixinha, uma das perguntas muito frequentes é com relação a essa questão do prazo, né? Aham. Há a questão da idade, os limites, como é que é essa questão quando coloca. Vamos pegar não só da mulher, mas vamos fazer essa avaliação do casal, já que é a família que está ali junto. Como é que é essa Aham. questão de idade para inseminação, para fertilização na prática, assim, na vida como ela é? Então, eu falo que a mulher se complicou demais ao longo do tempo, sabe? Antigamente, a Diz que a mulher com mulher é três, capaz de complicar o simples, né? Ainda vem se complicando mais. impressionante, né? Agora vocês estão vendo que isso não é machismo, né? Isso é real, isso é um dado. Eu falo que antes a mulher com três dedinhos na mão resolvia a vida, né? Ela tinha que estudar, fazer o magistério e casar, né? Na época da minha mãe era Isso não assim, é né? machismo, tá bom? Não, mas antigamente era assim, as mulheres casavam com. Minha mãe casou com 17 anos. Imagina, minha mãe com 25 anos já tinha tido os filhos todos, né? Então a vida era simples, né? Hoje a gente É, coloca 10 dedos e não dá, né? Porque não, não, não. estudar, aí depois de estudar, tem que fazer a pós-graduação, né? É, Aí depois tem que viajar, aí casar, aí casou, aí é, tem que viajar de novo, aí tem que ter a casa é, nova, o carro, e aí o na hora que carro. chega no último dedo, já tá já É, com é. 40 anos, né? Será que dá Então, tempo? assim, Como é que vai ser, meu Deus? aí é aquela angústia. Imagina que uma estatística lá da clínica do ano passado, a idade média das pacientes que fizeram tratamento conosco foi de 37 anos e meio. A Idade idade média. média. Imagina. Então tem É. muita paciente de 40 e mais fazendo tratamento. Para você ter uma Sim, ideia, saiu um dado do IBGE, não sei se você viu esse dado. Esse dado do IBGE mostrou que o Brasil, nos últimos anos, aumentou em 56% a taxa de nascimento, de gravidez, após os 40 anos. eu E só disse, em 15% abaixo de 15%. 37 anos. Eu falo que eu já não me assusto mais, assim, que lá um tempo atrás, e a gente fala um tempo atrás, quando você fala da sua mãe e tal,
até parece que é muito, as coisas têm uma velocidade assim violenta, né? É, Então, há um tempo atrás, chegava 40, 41, a gente ficava meio com aquele friozinho assim, como vai ser? Hoje já está ficando tão rotina que chega 42, tá. 43, 45, ai, que beleza, você está grávida 45. É, Então, está ficando realmente muito comum mesmo, assim. não tem a menor dúvida. Então, mas isso para a mulher é muito ruim, né? Para o homem não, a idade não impacta na fertilidade. Isso tem uma explicação fisiológica muito legal, né? Teve um trabalho quando eu morava lá na Europa e a população europeia ela não cresce há muito tempo, né? Por conta Sei. dos europeus, né? O que cresce lá é a população por conta dos imigrantes, né? Então, assim, tanto é que tem uma previsão lá que mais ou menos em 2030 a maioria da população europeia vai ser muçulmana, né? Hum, Então, eles começaram a tentar justificar o porquê que tinha aumentado tanto a taxa de tratamento de fertilização in vitro lá na Europa. E aí eles começaram a falar que tinha sido por causa da Segunda Guerra Mundial. Aí vem as explicações, né? Então sempre vem uma teoria e aí depois da teoria aí vem uma hipótese, depois vem a tentar explicar essa hipótese, né? Foi por causa da Segunda Guerra. Por quê? Aí, se você analisar a história, aí você vê por que Deus fez assim. A mulher com mais ou menos uma data de validade e o homem sem essa data de validade. Imagina que na Segunda Grande Guerra Mundial morreram mais de 22 milhões de pessoas, certo? E quem ia para o fronte de batalha? O homem jovem. E ficava sim, para trás quem? A mulher e os sim, homens mais velhos. Não é sim, isso? sim, Então, como esses jovens morreram e essas mulheres ficaram viúvas, a população ia acabar. sim, Mas, como o homem não tem um limite de fertilidade, essas mulheres começaram a engravidar de homens mais velhos. sim, E aí veio a teoria: as mulheres que engravidaram de homens mais velhos, esse sêmen poderia ter uma fragmentação de DNA, uma alteração na composição cromossômica desses espermatozoides, que afetou a fertilidade da prole, que estava então repercutindo agora nos dias de hoje com a infertilidade. hum, Mas isso não rendeu, mas rendeu esse raciocínio. Olha só que hum, interessante. Se o homem também terminasse a fertilidade dele com 40 anos, 45 anos, a população europeia tinha acabado. Agora, você é ginecologista, você sabe muito bem. Quando a mulher engravida, em 3 meses aumenta em 50% sua volemia, quer dizer, a quantidade de sangue que tem na circulação da sim, mulher. Né? Então, só para uma conta redonda para o pessoal entender, se a mulher tem 5 litros de sangue no corpo, em 3 meses vai para 7,5 litros. Bom, se for para 7,5 litros, a gente tem que lembrar lá da física da nossa época de escola, que para mim foi ontem, né? Só você também, né? Que ontem, nesses dias mesmo, como é que fala o mineiro? Nesses dias mesmo, foi ontem mesmo. ontem mesmo. Ontem mesmo. Então, a gente tem que lembrar que a gente é um sistema de vasos fechados, vasos comunicantes fechados. Então, se aumenta o volume, esse sistema vai explodir, né? Bom, para esse sistema não explodir, o que acontece? Os vasos sanguíneos dilatam, né? Existe uma vasodilatação na gestante. Até que a gestante a gente pega na mãozinha dela, está vermelhinha, você aperta, fica branquinha, você solta, né? Porque os vasos estão dilatados. Tá, mas se dilata o vaso, perde-se a pressão dentro desses vasos comunicantes. Então o coração tem que bombear com mais força para jogar esse sangue na circulação e fazer esse sangue circular, porque senão ele vai parar e vai dar trombose e a mulher vai morrer. Uhum. Tá, aumentou essa quantidade de sangue, pois o cérebro vai ter que se adaptar a essa maior quantidade de sangue. E o rim também, que tem Também. produção de hormônio, e o fígado vai ter que Sim, aguentar. E os hormônios da placenta, eles são diabetogênicos, né? Eles tendem a provocar um diabetes na mulher, para aumentar a quantidade de açúcar no sangue para passar para o bebê. Então, o pâncreas tem que trabalhar mais. Bom, esses e todos os outros órgãos, eles vão funcionar quando? Bem, na mulher jovem. Então, para preservação da espécie, Deus fez uma coisa. Ele virou assim, quer saber? Mulher não tem muito juízo, não. Homem tem, né? A mulher não tem, não. Mas mulher não tem muito juízo, não. A bichinha,
ela tem que engravidar cedo, porque senão ela vai correr risco de morte. Ela vai correr risco de diabetes durante a gravidez, ela vai correr risco de hipertensão, com eclâmpsia, derrame, todos os problemas que vêm com a doença hipertensiva específica da gravidez. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que ela tenha a fertilidade dela por um tempo em que as complicações obstétricas são mais leves ou menos incidentes. Então, ele Isso. coloca essa validade, né? Só que a mulher evoluiu, os Isso. conhecimentos evoluíram e, Isso. graças a Deus, Deus também nos deu a tecnologia. Isso. Então, fez com que a tecnologia se adequasse à realidade A de essa hoje. nova Então, hoje, realidade. né? Hoje, você ainda exerce obstetrícia? Sim, Ou não? Sim? Né? A sim. obstetrícia de hoje não é a mesma de quando Não eu é exercia mesmo. Não é obstetrícia. mesmo. É. Né? Conhecimentos nossos aumentaram. Não. As E que técnicas diferença na vida diagnósticas. das pacientes. Eu fico impressionada, Não, né? impressionante, né? Impressionada. Sim. A tecnologia aumentou, então a gente consegue fazer diagnóstico precoce, predição de Sim. complicações, né? Sim. Medicações eficazes. Então, antigamente, né? Eu lá atrás, quando tinha um gemelar, você já sabia, era prematuro. E Sim. hoje a gente vê que o gemelar ele chega a 37 semanas tranquilamente, Tranquilo. não é? É. Então, É. assim, Deus tirou de lá, mas ele deu de cá a inteligência. E a gente se adaptou e com isso a mulher ganhou longevidade. Né? A mulher hoje, no Brasil, a idade limite aí da mulher é a média de 85 anos. Então a mulher se É. permite hoje em dia Eu já estou engravidar mais trabalhando com, tarde. com as pacientes perspectiva de 105 anos. Acho que fica bom para gente. O de 105 já nasceu, né? A gente só não sabe quem que é, mas a ciência fala que o de 105 já nasceu. Já nasceu. Nós já, nós já estamos E, nessa época e aí. outro dia eu fui falar com a paciente, essa semana mesmo, eu falei assim, olha, porque ela estava entrando na questão do climatério e menopausa, eu falei, climatério e menopausa hoje é só uma nova determinação que a mulher está na metade da vida dela. Porque sua Aham. avó, sua mãe possivelmente morria com 65, sua avó, sua bisa, mas hoje a mulher está chegando em 101, ela falou assim, não, doutora, minha avó está com 98. Eu falei, Mas já é sua avó que é. está com 98. Então, Mas assim, assim, mas com essa muito bom, tecnologia né? e considerando isso que eu nunca vou cansar de repetir, que a obra, que a mulher é a obra mais perfeita de Deus, que ouvindo você falar da mulher, eu E falo, meu é. Deus, como é perfeito, como assim, como é inexplicável, como é magnífico, como é tudo assim, né? A mulher. Então, com essa maravilha que Deus nos fez, os homens beijinho no ombro, só lamento. Eu também, só lamento. É por isso Na que eu odeio prática homem, não hoje, sei o que é, Sarai. na prática hoje, vocês, assim, por exemplo, eu não sei se eu vi alguma pergunta de mulher que é vó, mulher que quer voltar atrás, que já entrou na menopausa. A técnica, é mesmo ela sabendo dos riscos, lógico. Nós falamos Uhum. aqui, quanto maior a idade, maior os riscos e tal. Mas, assim, vocês colocam um limite para essa mulher máximo, porque mínimo vai depender se ela tem Aham. problemas, obstrução tubária, outras alterações mais, não é? Mas vamos É. falar assim, máximo, vocês colocam um limite? Que foi uma das Bom, perguntas que fizeram. o Conselho Federal de Medicina, ele coloca tanto para a utilização de técnicas de reprodução assistida, ok? Ele coloca uma sugestão. A gente não pode interferir no livre-arbítrio da pessoa, né? Senão a gente Certo, infringe a Constituição. É um direito da certo. pessoa fazer o que ela quer. Então ele coloca dois limites, né? Ele fala assim, para a reprodução assistida, a gente coloca 18 anos, né, maior de idade, ou pleno em seu juízo mental. Então, nessa forma, ele tira a idade. Agora, ele sugere um limite. O limite é 50 anos, sugerido. Por 50 quê? anos. Porque baseado nos trabalhos científicos, aumenta-se muito a taxa de mortalidade obstétrica, né? Perdão, mortalidade materna após os Materna. 50 anos. Então, lá na clínica, a gente trabalha com esse limite de 50 anos. Entendi. E tem muitas pessoas que procuram mais próximos, essa é uma curiosidade minha, mas mais próximos entre 45 e 50? Puxa, tem. É Tem, igual eu te né? falei, né? Imagina que a idade média foi 35 anos, né? É, E outro dado que corrobora com o que a gente achou lá na clínica, aumento de 56% na taxa de
gravidez em mulheres acima de 40 anos no Brasil, Uhum. nos últimos anos. Beleza. Então, é uma coisa. Você tem que imaginar que a mulher é tão maravilhosa, né? Tão Agora eu vou puxar um maravilhosa. pouquinho de saco de vocês, porque eu fiquei falando mal, mas olha só, você que é médica, né? Eu queimei a pele, né? Queimei a pele e eu estou precisando de um enxerto. Se eu não tiver pele minha para enxertar em mim, eu tenho que É, buscar um doador, né? sim, Senão, se não for compatível, não vai funcionar. Rim, a mesma certo. coisa, e assim vai. Então, quando eu preciso de um órgão, eu tenho que pegar um doador compatível comigo imunologicamente. É, A mulher é o único ser humano, né, que permite o desenvolvimento de um ser que não é totalmente compatível, geneticamente diferente. é, Né? dentro dela durante 9 meses. Né? É, Ela eu falo consegue isso. adaptar o corpo humano, né, o sistema imunológico, para aceitar o desenvolvimento de um corpo estranho Estranho. durante 9 meses. Que a tendência de qualquer corpo seria rejeição, muito antes, pelo contrário, uma Claro, proteção, desenvolvimento. É mágico isso, assim, não é? É lindo é mesmo. mágico. Olha, a gente já tem pessoas contribuindo aqui, alguém que assina tem um ID de Casa Verde, meus gêmeos Vilara nasceram de quase 38 semanas. Ah, que Eu bom. tinha visto mais alguns comentários aqui antes de eu passar para a minha próxima pergunta. Pessoal, se vocês tiverem perguntas aí também, deixa aqui para a gente. Ei, doutor Marco, tô voltando, hein? A Simone Cordeiros, vai esperando a Simone que ela tá chegando aí, viu? Legal. Bom demais, Simone. De- Vamos fazer neném. Eu falo que meu sonho é povoar o mundo com o filho dos outros, entendeu? O Wagner, um abraço, Felipe. Felipe deixa, Deus abençoe minha filha Maitê, fruto de uma fertilização in vitro. Foi um parto lindo. É. Tamara, verdade, o emocional é muito grande. Então, nós temos alguns comentários aqui, as pessoas podem ir colocando as perguntas, eu vou me permitindo colocando as minhas aqui. Estamos felizes com todos vocês que estão conosco. Tem um aviãozinho aí do lado, se vocês acham que tem outra pessoa que vai ser um presente para ela estar acompanhando esse bate-papo com um profissional, com um gabarito, porque o Marco Melo está aqui com a gente falando tudo que há de mais moderno em termos de terapia da técnica de reprodução assistida. Por favor, vá lá e dê esse presente para as pessoas que você ama, que você gosta. É só compartilhar aí com o aviãozinho do lado, clicar e compartilhar. E aí, a minha próxima pergunta é: quanto tempo, como é que é a questão do tratamento? Quanto tempo dura? Que efeito colateral que esse tratamento pode trazer para a mulher? Eu vou juntando todas essas perguntas em torno desse tratamento. Outra pessoa perguntou se a mulher que está passando pelo tratamento, ela tem que mudar a rotina da vida dela. Então vamos por essas três perguntas iniciais aí. Uhum. Olha, a duração do tratamento, ela depende de qual tratamento que a gente vai fazer. Então, se a gente for fazer um tratamento de baixa complexidade, que é o coito programado em inseminação, né, que estimular a ovulação e pedir para ter relação sexual no período fértil ou inseminar no período fértil, é um tratamento que dura 12 dias de medicação e 2 dias depois a relação sexual ou a inseminação. A fertilização in vitro vai aumentar um pouquinho, porque além de estimular, no dia da fertilidade da mulher, no dia da ovulação, a gente retira os ovos, fertiliza, e de 3 a 5 dias depois transfere. Então, 17, 18, 19 dias a gente já fez tudo. Com relação ao efeito colateral, é interessante. Os efeitos colaterais do tratamento não são decorrentes dos hormônios que eu utilizo. Todo mundo acha que é por causa dos hormônios que eu utilizo. Mas os hormônios que eu utilizo para estimular a ovulação, eles são os mesmos que a hipófise, que é uma glândulazinha que a gente tem aqui no cérebro, né? Ela produz FSH e LH para estimular o ovário a produzir o óvulo. Enquanto esse folículo, né, esse óvulo está sendo produzido pela mulher, o ovário produz estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, qual que é a função desse estrogênio no corpo? A função desse estrogênio no corpo é ir lá no endométrio, né, que é a camada interna do útero, onde o embriãozinho gruda, e faz com que ele prolifere, ele cresça. Ok. E na vagina? Tornar a vagina mais úmida. Né? E na mama? Cresce a mama, o biquinho do peito fica mais sensível. Então, esses são os sintomas mais ou menos de ovulação. Né? Então, fica aquele corrimento mais parecendo uma clara de ovo, né? Isso é produzido pelo estrogênio. Bom,
Depois da ovulação, vem a progesterona. E aí a progesterona termina de preparar esse endométrio para a gravidez, para a implantação, e faz com que a mulher retenha o líquido, aquele líquido que eu falei para você, que a mulher tem que reter para aumentar a quantidade de sangue para o útero e para o bebê. Ok. Bom, isso você produzir num óvulo só. Quando eu estimulo a ovulação para uma fertilização in vitro, eu quero mais ou menos 8 óvulos. Então quer dizer que ela vai produzir todos esses hormônios mais, 8 vezes mais. Então, quando eu estimulo a ovulação, a mama cresce mais. Né? Aí, aquela que está levando bem o tratamento, chega assim no consultório e fala, doutor, eu estou com um peito tão grande, que é como se eu tivesse colocado uma prótese. Tá Prótese. maravilhoso. Agora, a que está meio chateada, que está tensa e tudo mais, doutor, mas está incomodando demais, mas dói demais meu peito e tudo mais. Tudo vai daqui, né? Certo. Bom, cresce mais a mama. Os ovários, que a mulher não sente normalmente, ela vai começar a sentir um peso lá embaixo, que os ovários estão crescidos. A vagina fica mais molhada e com esse fluxozinho, esse catarrinho, essa clarinha de ovo, mais dias. Bom, depois que eu faço a coleta dos óvulos e retiro os óvulos, ela vai produzir mais progesterona. Então ela vai inchar um pouquinho. Ela retém líquido, ela não Sim. engorda, ela retém líquido. Aí dá aquela barriguinha, né? Então, é isso que provoca. A medicação em si, ela não provoca nada, mas a resposta dos ovários é que provoca. Com relação ao humor, é muito interessante eu complementar isso daqui para você. Eu falo assim, os hormônios mexem com o humor da mulher? FSH e LH? Não, não mexe. Agora, a situação, o tratamento mexe. Querendo ou não, Soraya, é um momento estressante, porque o É. homem está numa posição muito cômoda no tratamento, né? Você viu que eu não falei nada do homem. Do O homem, homem está, exatamente. né? O homem está Acompanhando. acompanhando, quando Isso. acompanha, né? Nem todos É. acompanham, né? Mas quando acompanha, acompanha. Agora, a carga de estresse é toda na mulher, porque é o ovário É. dela que vai reagir à medicação. É É. o útero que tem que se preparar para a gravidez. Quando a gente coloca o embrião, ele vai grudar no útero dela. Então, a carga emocional é muito grande na mulher. É. Então, eu falo assim, mulheres, se conheçam antes de fazer um É. FIV. Se É. você for aquele tipo de mulher, diante de uma situação de ansiedade, dispara a comer doce e gordura, você vai engordar. Qual do É. tratamento? Não. Cabecinha. Sim. Agora, se você é aquela mulher que durante uma crise de ansiedade você fica mal-humorada, fica agressiva, você vai querer matar seu marido, você vai querer brigar com Sim. todo mundo, você vai chutar o cachorro. Sim. Agora, se você for aquela que durante um estresse você fecha a boca, você vai emagrecer. Eu tenho paciente que emagrece durante o tratamento. Agora, Certo. se você deixa a coisa levar, naquele estilo assim, deixa a vida me levar, né, como diria o poeta, a coisa vai. Né? Tem esse aumento da mama que você leva na boa, a vagina fica mais úmida, coloca ali um protetorzinho e vida que segue. E é tudo temporário, não é? 15 dias. 15 15 dias. dias, dá para estar suportando. Eu Quando acho, é fácil falar, né? É bem sim, fácil a gente falar, não, é fácil e tal. É muito difícil, a carga emocional é muito grande, né? é a carga Porque, emocional que eu acho que né? realmente é. E você falando aí, eu fico pensando assim, que dentro daquela expectativa que o casal gera e dentro do índice de sucesso que pode ter ou não, então quando não tem um resultado favorável Sim, ao planejado, a mulher ainda tem aquele choro como se ela não tivesse conta de dar é, conta, né? é o que eu Então é uma falo. carga mesmo. A Mas alguém falou aqui, infertilidade, aqui ela está falando, eu estou muito triste, fiz 4 filhos e ainda não consegui. Né? O emocional conta muito, olha só, também estou conseguindo ver. isso, Você tem que imaginar e que a infertilidade, ela dói sem doer, né? Ela dói e não é físico, né? Porque quem está vendo aqui, essas mulheres todas que estão assistindo aqui, tem algum problema de fertilidade, todas elas vão saber o que eu estou falando agora, porque isso é muito comum. É só você falar que vai querer engravidar e está com dificuldade que todo mundo ao redor engravida. A amiga que não queria, a irmã que é solteira, todo mundo engravida, menos você. Isso gera uma sensação de incapacidade
que é o que dói, É, que é o que gera é. toda essa carga emocional muito pesada, né? Até minha irmã, que não estava querendo, engravidou primeiro que eu. Não, e quando sai que Escuta um isso. bebezinho foi largado na rua, né? Elas choram e Sim, ficam assim, por que comigo, né? é. É muito difícil. A Tamara estava dizendo tá dizendo aqui que o marido, que meu marido foi meu suporte, ele foi incrível. Isso é Os homens maravilhoso. estão maravilhoso quando tem esse, né? A Débora, doutor Marcos, mãos abençoadas por Deus. Débora do Cruzeiro, olha aí, mãos abençoadas. A Obrigado, Débora. Josi, ei Josi, gostaria de tentar mais uma gestação até os 40. Acho que ela tinha colocado o depoimento dela aqui, se perguntando se é arriscado após É os possível? 40, pacientes com 2 Não. abortos espontâneos, um aborto, um filho, um aborto, grávida de 37 semanas. Eu não entendi o que é essa colocação dela de grávida de 37 semanas, que gostaria de fazer de mais uma gestação até os 40 anos. Né? Que muito bom. Esse tipo de aborto dela aí, né, Soraya, é legal a gente conversar, né? Esses dois abortos intercalados por uma gravidez evolutiva, né? É diferente de dois abortos consecutivos sem gravidez no meio, né? Porque é permitido por lei, né? Por lei da natureza, a gente ter aborto, porque 20% das gestações elas vão evoluir fatalmente para o aborto, Sim, né? é, Então, eu tenho um aborto, depois ter uma gravidez evolutiva e depois ter um outro aborto, isso não é problema. A gente não tem que pensar em nada. Aconteceu, faz parte da estatística. Agora, se sim, a gente tem dois abortos consecutivos ou três abortos consecutivos, aí nós temos que começar a investigar, né? sim. Pesquisar o abortamento de De repetição, repetição, com certeza. né? E eu estou feliz aqui que tem a participação dos homens. Eu adoro quando os homens estão presentes. Obrigado, Bruno. O Bruno está dizendo aqui, eu estou fechada com ele. A esperança é a última que morre. Ainda você, papai, belíssima live. Parabéns ao Bruno. Eu estou muito confiante nessa frase sua e em você também, viu, É Bruno? isso aí. Olha, aí eu vou aqui então. é, Bom, aí tem uma outra pergunta que foi colocada, que se as gestações por técnica de reprodução assistida são os mesmos riscos que as gestações que ocorrem de forma, a pergunta que a pessoa colocou de forma tradicional, mas as formas habituais, que não por técnica de Aham. reprodução assistida, né? Se tem Uhum. riscos aumentados, tem uma outra pessoa que perguntou se tem riscos de mais malformações fetais, e riscos para a mamãe porque foi fertilização. Enfim, vamos então nessa onda aí dessas curiosidades. Aham. Tem muitos trabalhos sobre isso, né? Imagina que reprodução assistida, o primeiro bebê de reprodução assistida foi em 1978, né? A Louise Brown, que nasceu lá na Inglaterra, em Londres. Então, assim, tem muito trabalho fazendo comparação entre filhos de reprodução assistida e concepção natural, em casa, né? Existem trabalhos que falam que sim, que tem uma diferença contra a fertilização in vitro, e tem outros que falam que é igual. Por que, que tem essa dificuldade de ter uma unanimidade na literatura? Porque depende da sua fonte de estudo. Se eu falo para você que a idade média de procura no meu consultório é 37 anos e meio, quer dizer que no meu consultório eu tenho um público viciado, é um público mais velho. E aí todas as complicações obstétricas, né, a gente tem que lembrar que todas elas estão relacionadas com a idade materna. Então, a doença hipertensiva específica da gravidez, ou o aumento da pressão durante a gravidez, o diabetes gestacional, a prematuridade e o aborto, eles são mais frequentes na idade mais tardia da mulher. Sim, Quem busca tratamento de fertilidade são essas mulheres. Então, os trabalhos que falam que fertilização assistida tem maiores complicações obstétricas, esquece de levar em consideração esse fator idade, que é um fator de sim, confusão nos estudos. sim. Então, Independente de qualquer teoricamente, circunstância, está relacionado à idade independente, materna. É, né? Então, os trabalhos sérios, no qual se faz um controle por idade, controle
de hospitais, de maternidades, né? Porque nós sabemos que tem maternidades que são voltadas para alto risco e Alto tudo mais. risco, sim. Quando se faz o controle, a gente vê que não, as taxas de complicações são as mesmas, se E tudo é controlando com tão, maturidade. sim. E tudo é tão assim abençoado, porque até a gente que acompanha esse outro lado das mulheres que estão engravidando aí depois dos 38 e 40, então, ao mesmo tempo que existe a incidência aumentada para essas complicações que estão escritos nos livros, desde a técnica de reprodução assistida não está tão em alta, desde há mais tempo tá as mesmas escritas, descrições dos riscos. Mas do Não mesmo é? jeito que existem esses riscos, a medicina hoje nos proporciona, como você falou no início, as condições que a gente tem É, como fazer um diagnóstico antecipado da perspectiva de aquela paciente ter uma possibilidade da pré-eclâmpsia, entra com remédio para evitar, de já saber que tem um risco potencial para o diabetes, já começar desde o início da gestação com equipe multidisciplinar e controladinha. Então, até esses riscos maternos nos deixam hoje muito tranquilos por causa das condições. Ela não pode ficar sem essa assistência, mas que bom, né? Nossa, que bom que a gente consegue trazendo essa realização aí dos sonhos. sem dúvida. A, alguém tinha colocado aqui, eu vou lendo antes que vai passando, excelente médico, a Edna, eu fiz a primeira FIV e deu certo, tenho uma filha de 8 anos e mais 4 e não deu certo, vou procurar essa equipe. É isso aí, Edna. A Priscila, Obrigado. esperando a liberação do laboratório da clínica para fazer minha FIV. Nós temos Isso, novidades. Priscila. Vai Temos dar novidades esse ano. certo. Isso, hoje, já com 40 anos, não sei mais se compensa. Camila escreveu Compensa, alguma coisa e Camila. colocou. Eu penso que sonhos são para ser realizados, não é? E a gente, Não, como não fala pode. o Leandro Carnal, nós somos sócios majoritários da nossa existência. A gente não pode ficar esperando a coisa acontecer. A gente tem que ir atrás e fazer acontecer e buscar a equipe certa e sonha para ser realizado. O impossível só é Ah, impossível até que alguém o é. torne possível, né? Aproveitando que você citou o Karnal, eu vou citar então o Cortella, né? Que o Cortella fala que Cortella. nós temos que ter esperança, mas esperança não de esperar, né? Mas do Sim, verbo esperançar, né? De você sonhar e seguir adiante, né? mesma coisa, eu Então, estou a escutando Camila que Cortella falar, que está, legal. né, com 40 anos e já tentou e não conseguiu, né? Não pode desistir, né? Não É, pode desistir porque a gente sabe. Existem trabalhos envolvendo psicologia e reprodução, né? Que as pessoas também têm muito hábito, né? Principalmente a vizinha, né, Sora? A vizinha chega assim para sim, você e fala assim: Ah, boba, no dia que você relaxar, você engravida, né? E isso joga uma carga emocional na mulher, assim, absurda, né? Porque ela não consegue relaxar. Aí chega uma é, pessoa e vira para ela e fala que no dia que ela relaxar, ela vai conseguir. Aí que ela se sente mais culpada e ela se sente isso. mais deprimida, né? Então tem um trabalho muito interessante, que é um grupo norueguês, que fez a abordagem psicológica das pacientes inférteis. Se elas têm mais ou menos chances de engravidar de acordo com o seu nível de estresse. Então eles fizeram um cálculo em questionário e foram vendo o nível de estresse dessas mulheres, desde a primeira consulta até o teste de gravidez. O que se chegou à conclusão? Chegou à conclusão que o estresse ele não interfere em nada na taxa de gravidez. Isso é comprovado no dia a dia. A gente tem que imaginar que uma menina violentada pelo padrasto, ela engravida, né? Quer nível de Sim, estresse maior, depressão, ansiedade, tudo numa pessoa só, sem uma maturidade, às vezes, para absorver tudo isso? Então, agora, aonde que o lado da cabeça interfere nos nossos resultados? Em casos como a Camila. Naqueles casos em que você faz uma tentativa, não consegue, e aí você vai lá e abandona o tratamento. É o que a gente chama de taxa de gravidez acumulada. Olha só, eu pego um dado e quero o número 6, e eu te dou o dado. E eu viro assim, para você e falo assim, Soraya, joga para mim que eu quero o número 6. Aí você sim. vai lá e joga, e cai no 3. Eu falo, não, pega e joga de novo. Cada vez que você joga o dado, você tem uma possibilidade em 6 de acertar o 6. Mas quanto mais você joga o dado, maior a sua chance. Pois em reprodução assistida a gente vê isso. Uhum. Então, por tentativa, dependendo da idade, dependendo da causa, você tem
X%. Mas se você aumenta, vai tentando, você aumenta a sua chance. Porque até nos dá uma oportunidade da gente tentar corrigir alguma coisa que não está funcionando bem no primeiro ciclo, na primeira tentativa. Sim. Né? Porque tudo é um Daí, processo, né? daí É. o que o pessoal está falando aí, a Priscila falou assim, doutor, estou esperando o laboratório voltar. Nós estamos trazendo tecnologia, né? A gente agora está com um parceiro internacional, com a clínica, e nós estamos trazendo material novo aqui para o Brasil, para cultivo de embrião, para análise de embrião, coisa que, sinceramente, vai ser muita Revolucionário. novidade, não só para Minas, como para o Brasil. Se Que Deus quiser. beleza. Agora tem que Eu fico terminar muito. essa aula para eu voltar a Amém. trabalhar. Fico muito orgulhosa disso, porque realmente é muito gostoso a gente ver as pessoas depois chegar e falando assim, nossa, se eu imaginava que a minha vida ia ser muito gostosa, eu não conseguia imaginar na extensão e eu não consigo imaginar mais como era a minha vida sem o filho, a filha Tem o presente. É filho, muito né? gostoso a gente ver, né? É, Fico muito é. feliz que tem esse recurso e que vocês estejam dedicados mesmo a essa causa. Olha, por falar na questão da tecnologia, outra pergunta que volta e meia a gente tem no consultório é sobre quanto, por quanto tempo o embrião pode ficar congelado. Vou colocar essa pergunta. Ah, tá. Tem uma outra pergunta também, se como é que é esse processo para os casais que querem entender sobre as causas genéticas? Se é possível estar aplicando a técnica para estar excluindo. Gostaria que você respondesse isso também. Eu acho que o nosso tempo, eu tô aqui, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? Eu esqueci de ver que hora que foi que a gente recomeçou, mas se tiver E tempo 11, também, tem aquela 9 e outra 11. pergunta que eu ameacei no início, falar que eu deveria deixar para o final, se é possível escolher o sexo. Ah, boa, boa. É bom que eu mato Eu tudo vou de uma vez deixando só. essas três aí para você dar uma enxugada aí para gente, que Tá, eu acho que o tempo próximo vai estar. A gente vai ter que marcar outro dia para voltar de novo. vambora. Vambora que dessa vez a gente começa na hora certa. Deixa eu te É uma contar. delícia a conversa, sim. Obrigado, também estou gostando muito. Nessa mesma resposta a gente já mata tudo. Porque para a gente Sim, fazer a escolha do sexo, a gente tem que fazer o estudo genético do embrião. Né? O sim. embriãozinho não tem carinha, né? Ele não tem gravatinha e nem lacinho rosa para a gente saber se ele é homem ou menino. Né? A gente tem que tirar uma célulazinha dele para fazer o estudo genético. E nesse estudo genético, uma das coisas que a gente pode olhar são os cromossomas sexuais. Se tem 2X, menininha. Menina. Se tem um X e um Y, um menininho. Né? Podemos escolher? Sim, mas tem sempre um mais. Na ética tem sempre um mais. E o mais é o mais Sim. importante. Mas se houver uma doença genética relacionada aos cromossomas sexuais. Então, se a sexagem favorecer a vida, podemos. Se ela não favorecer a vida, não podemos. Então, eu tenho duas menininhas. Agora eu vou lá na Vilara e vou fazer um menininho. Não pode. Não pode. Agora, eu tenho leucemia. E eu tenho medo de ter um filho com leucemia. Pois então eu vou lá e... Leucemia não, perdão. Hemofilia, perdão. Sim. Eu tenho hemofilia e não quero ter um bebê com hemofilia, porque tem muito risco. Se eu tiver um homem com hemofilia e eu passo o cromossoma X com alteração, pois ele vai ter hemorragia e vai morrer. Né? Ela é muito mais grave no homem do que na mulher. Então se pode escolher o sexo feminino. E assim vai. Né? Certo. Então se tem uma doença, a gente pode escolher. Agora, e o estudo genético? Eu vi que passou aqui o CGH. Né? O CGH a gente já Sim. nem mais faz. Né? O CGH já ficou para trás. O CGH foi um grande avanço. Antes a gente Sim. fazia uma técnica que chamava FISH, que a gente conseguia corar, a gente coloria os cromossomos. Então, o cromossoma 21 eu coloria de azul. E aí eu ia lá e olhava no embriãozinho se ele tinha 2 pontinhos azuis. Se ele tinha 2 pontinhos azuis, beleza. Um do pai e um da mãe. Agora, se ele tinha 3, ruim. Né? Então ele tinha uma síndrome de Down, ele tinha 3 pontinhos azuis, então quer dizer que ele tinha 3 cromossomas azuis, ele tinha síndrome de Down. Isso era limitado, porque a gente conseguia fazer no máximo 7, 11 cromossomas analisados. Aí veio o CGH, por volta de 2009, mais ou menos. E a gente começou a estudar já os 23 pares de cromossomos. E agora a gente tem a NGS, né, que é mais avançada ainda.
consegue analisar por peso molecular dos cromossomos. Então, você consegue fazer um diagnóstico mais acurado do que o CGH. Vale a pena fazer? Aí você pegou um cara que ele é resistente. Eu faço, né? Eu falo assim, eu faço, né? Eu tenho a tecnologia, é caro, né? Mas eu não defendo assim com unhas e dentes. Tem médico que defende, tem paciente que chega lá e fala assim, doutor, eu li na internet que é tudo de bom. Porque assim eu não vou ter risco de ter um bebezinho com problema, né? Mas é um exame invasivo, né? É a mesma coisa. Eu falo com as pacientes, quando elas chegam assim, tem 35, 36 anos, e chega lá e quer fazer um estudo genético. Eu falo, olha, isso que você está me pedindo aqui é mais ou menos como se eu estivesse aqui na porta do meu consultório, se eu estivesse passando aqui no corredor aqui do hospital e eu virasse assim, ei, por favor, entre aqui. Vamos tirar. Você já teve apendicite? Aí ela, não. Então, vamos tirar esse apêndice aqui agora? Ah, mas por quê? Ah, vamos tirar. É bom que você não vai ter apendicite no futuro. Ela fala, mas isso tem um risco? Não, tem um risco de dar uma infecção e tudo mais, mas é baixo. Ela vai pensar 1000 vezes antes de abrir a barriga, né? Sim, Agora, a gente não pensa 1000 vezes antes de abrir a casquinha do embrião para tirar umas é, células dele lá, né? sim, Então, assim, se há uma necessidade, e é, aí eu já não falo mais de screening ou sim, rastreamento, se tem uma necessidade de fazer um diagnóstico, eu sou totalmente a favor de se fazer o estudo sim, genético do embrião. Então, eu tenho um problema né, que foi muito discutido aí uns anos atrás. Vale a pena fazer? Claro que vale a pena. Vamos sim, buscar um embrião que não tem ela, né? E sim, você vai ter um bebê que não tem ela, e isso vai ser um motivo de grande alento para a família, né? Agora, fazer rastreamento por fazer rastreamento, existem seus prós e contras. Eu não sim, sei se a gente tem é, tempo de falar aqui. Eu acho que vai ser para outra vez. muito bom. Olha, vários comentários aqui, saudades, deixa eu ver aqui, como é que eu volto aqui, saudades de Dr. Marco, grande abraço, Dr. Marco Ah, Antônio, Andréia, responsável pelos 3 filhos, Pedro, Anne e Manu, mandam tomara que não beijos. tenha sido junto. Vou chegar aí com novidades então, grande abraço, Dr. Marco, que maravilha, as coisas boas de ouvir. Que Consegui bom. engravidar aos 36 anos, depois adicionei atividade física à minha vida, realmente relaxei assim, consegui engravidar. Muitos comentários aqui. Eu acho que você viu o tempo, que hora que nós começamos? Eu não sei que eu tenho mais Então, perguntas aqui, mas realmente eu estou eu acho que foi 9h11. Acho que nós estamos fazendo 9 uma e hora 11. agora. Deixa eu ver aqui. Então acho que aqui pelo meu celular falta 1 minuto. Eu quero agradecer muito a sua Eu que presença. Nós vamos agradeço. ter que marcar um outro minuto. Eu fiz minha residência na maternidade Odete Valadares, que já é uma maternidade de alto risco. Então, eu falo que há 19 anos eu trabalho com gestação de alto risco. E realmente eu fico maravilhada com os resultados, a evolução da medicina. Fico muito grata às pessoas que dedicam essa causa de trazer para a gente, só para a gente poder levar e conduzir como veículo de informação, oferecer para as famílias o que há de mais moderno nesse sentido de fazer seus sonhos realizados. E é nesse sentido que eu fico muito grata. É, assim, mais uma vez agradecer por estar aqui conosco, trazendo Não, esclarecimentos tão imagina. importantes para a vida dessas pessoas que estão nos acompanhando e de tantas outras que ainda irão ver, porque isso vai ficar gravado no meu feed. Mas agradecer também, sobretudo, por dedicar a vida a essa causa que é uma causa assim que extrapola as questões. Eu acho que ela é meio que divina mesmo. E tratar isso com tanta... Quando eu vejo você falando do respeito ao embrião, eu falo, meu Deus, que coisa linda de se escutar, né? Vamos respeitar o embrião. Então, É. gratidão, viu? Muito obrigada. Ó, eu que te agradeço tanto carinho, tanta amabilidade. Tamo junto, né? A gente está lutando pela vida, você também, né? Eu no início, você para fazer a Sim, concepção ali, para tirar da barriga, né? Somos uma equipe, né? Eu falo que sim, eu sou um abençoado. Minha profissão ela me proporciona esses momentos assim, a paciente grata, né? Por a gente ajudar num momento muito delicado da vida delas, né? Então, quando elas falam assim, ai, doutor, muito obrigado por ter feito o meu tratamento, eu falo assim, eu que te agradeço a oportunidade de estar participando desse momento tão marcante sim, da vida do casal, né?
Então, eu tenho que agradecer aos pacientes que estão aí se manifestando, agradecer a você e a Deus, o E, dom do e vamos, trabalho. amém. E para quem está tentando, eu gosto de falar assim que tudo na vida é um processo. Então, se já veio a primeira vez e está com o resultado em casa, louvado seja nosso Senhor, que bom. Se não, tem conhecimentos que foi nesse caminhar que vão ser alicerces para o próximo passo. Então, é tudo um processo, é seguir firme, buscar o que há, lugares que têm esse respeito como vocês têm pela vida, pelas pessoas, que buscam ter esse profissionalismo ético e seguir na fé mesmo que a gente pode, né? É isso, concordo plenamente com você. Grande beijo, Gratidão, beijo, até a próxima muito então, viu? obrigado. Muito obrigado Obrigada por mesmo. tudo. Amém. Tchau, gente. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, Que tchau. delícia. Bom, então, as pessoas que estão querendo participar do grupo de gestantes tentantes, é só ir na bio aqui, tem um link de acesso, que a gente está buscando levar conhecimentos também com o mesmo profissionalismo que o Dr. Marco Melo esteve com a gente aqui hoje. Um beijo para vocês, até a próxima então, tá? Até. Gratidão, obrigada.